Ministrada domingo retrasado, no dia 6, primeiro domingo. Primeiro domingo nós ministramos uma palestra, primeira parte, no tempo da EBD. E tendo em vista a necessidade desta matéria ser aplicada, nós gostaríamos de ter um outro domingo, mas não tínhamos agenda para suprir esta necessidade, e achamos por bem hoje, dia 15 de novembro, realizar a segunda parte desta palestra. Ela estará sendo lançada no YouTube, no canal da igreja. Os irmãos que estão aqui poderão assistir, que não assistiu a primeira parte, poderão assistir a primeira, e aproveita e assista também a segunda. E até mesmo compartilhar. Tem muita gente precisando desses ensinamentos. Volte outra vez o Salmo de número 102. E com isso peço que, por favor, incline a sua cabeça. Pai querido, estamos diante do Senhor e externamos a nossa total dependência do Senhor, do Teu Espírito. Continue falando conosco através da eficácia da Tua palavra, em nome de Jesus. Olha só, presta atenção que pelo menos nos 5, 6 primeiros versículos deste salmo, o salmista ele expressa sintomas depressivos. Ele escreve esse salmo, naturalmente ele não está bem da alma, e ele consegue expressar as suas melancolias. Ele começa com uma oração, é óbvio. Senhor, ouve a minha oração, escuta a minha súplica.
Olha como é que ele vai dizer. Ele se sente alguém abandonado, desprezado, ignorado, alguém que Deus deixou de lado. Geralmente, pessoas que são portadoras do sentimento da depressão são diagnosticadas com sintomas depressivos. Um dos elementos é achar que Deus o abandonou. Ele acha que Deus o abandonou. Deus não ouve, Deus não está nem aí para ele. É um dos sintomas muito perceptível em alguém que está com quadro depressivo. Aí ele diz, não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Mostra que ele está vivendo uma questão angustiante. Ele não está bem. Ele não está bem. Ele está vivendo um momento de angústia profunda. Então ele está dizendo, Senhor, por favor, não esconda o teu rosto de mim nesse momento, mas inclina-te para ouvir e responde-me. Responde-me o quê? Então, observe que o quadro de ansiedade dele, naturalmente, que ocasionou a depressão, foi, sem dúvida, o quadro de ansiedade. Ele tem pressa. Ele está vivendo um momento difícil. Então, responde-me depressa. Eu estou no meu limite. É isso que ele está dizendo. Eu estou, Davi, está aí? Conseguiu resolver? Amém, Deus abençoe. Então, ele está no estado profundo de angústia. Aí veja o versículo 3. Pois os meus dias, o quê? Somem como fumaça, como brasas ardentes, meus ossos se queimam. Então, ele está vivendo algo terrível dentro de si, a ponto de usar algumas figuras, algumas metáforas, algumas comparações, figuras de linguagem. Tá? Ossos se queimando. Naturalmente, o que ele sentia na alma era profundo demais. Muito bem, mais um. Meu coração está o quê? Sentiu bem, percebeu o estado de angústia? Meu coração está esgotado. Em outras palavras, eu estou no meu limite. Estou no meu limite. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui só para fazer uma observação. Eu estou escrevendo, graças a Deus, concluí a matéria. Tá? É uma literatura cujo título é Conhecendo o Coração dos Homens. A grande dúvida das pessoas no termo coração. Pastor, quando a Bíblia fala sobre coração, o que quer dizer? É o coração órgão cardíaco que temos? Ou a que está se referindo? Existem muitas interpretações bíblicas ou muitas aplicações teológicas definindo o termo coração. Ele pode se definir em alguns momentos o órgão cardíaco, mas na grande maioria ele se refere à alma do indivíduo. Existem outros momentos que está se referindo ao espírito do indivíduo. E há outros momentos na Bíblia também que ele está se referindo ao homem como um todo. Tá? Mas, na grande maioria, está se referindo à alma. Por exemplo, esse texto aqui, ele está dizendo, meu coração está esgotado. Ele está esboçando a angústia de alma. O que está esgotado, de fato, é a alma dele. Tá? E a alma é a sede das emoções. Então, ele está emocionalmente vivendo um drama, vivendo uma situação difícil. Aí ele diz, secou-se como capim, é uma figura de linguagem. Até perdi o quê? Então, aí está também um dos sintomas depressivos, a perda de apetite. Eu falei para vocês aqui na primeira palestra, citando o exemplo de Elias. Elias foi um dos cidadãos, um dos indivíduos que foi portador de um quadro depressivo, em estágio elevado. Ele ficou altamente depressivo, e uma das coisas que ocasionou a depressão de Elias foi o medo,
e ele foge. E na sua fuga ele não come, ele perde a fome. Quando Deus intervém nesse processo, ele manda o seu anjo com comida, com água e comida, para que ele se alimentasse e continuasse a sua trajetória. E entenda uma coisa, existem quadros depressivos que vai, principalmente no seu início, que vai apresentar um apetite desordenado. Isso é ocasionado por pessoas que apresentam alto índice de ansiedade e vai gerar nas pessoas algumas patologias, e ela come, e naturalmente seu físico é que vai corresponder. Então ela não se sacia. É um dos quadros depressivos. Nem todos são iguais. Na grande maioria é a falta de apetite. Ele não quer se alimentar. A comida não dá prazer. Está havendo no seu cérebro, está faltando serotonina, está faltando exatamente os hormônios do prazer, porque comer também é um prazer. A gente não come só porque está com fome. Todos nós gostamos de uma boa comida, sim ou não? Quando fala de picanha, então... Aí... Vou dizer uma coisa para vocês, é só para descontração. Você sabe que Deus gosta de churrasco? Como assim, pastor? Lembra quando Noé saiu da arca? Primeira coisa que ele faz o sacrifício, bota lá a carne no altar. A gordura queima, o cheiro vai lá em cima. E Deus disse, tem alguém fazendo? É só para descontração, né? Mas o cheiro da gordura do sacrifício agrada a Deus. Pois bem, então é um dos sintomas depressivos, é exatamente a perda do apetite. Vamos observar outro versículo para você ter ideia. Por causa da minha o quê? O que eu acabei de falar para vocês? O que acionou, o gatilho acionado, foi exatamente o quadro de ansiedade. Permita-me falar para vocês algo muito importante. Todos nós somos portadores de ansiedade. Não tem ninguém que não seja. Por mais calmo, por mais tranquilo que a pessoa seja, mas todos nós somos portadores de ansiedade. É óbvio que alguns em um nível muito mais elevado. E quando a ansiedade ela não é administrada, ela vai gerar várias doenças psicossomáticas. Ela vai trazer patologias que pode gerar depressão, pode gerar fobia, pode gerar várias outras coisas. Então, ela desencadeia várias outras crises emocionais. Então, a gente precisa administrar a nossa ansiedade. Eu gosto de falar isso, porque quando eu vou ministrar palestras em alguns lugares falando sobre saúde emocional, eu gosto de fazer uma comparação. Por exemplo, quantos dentre nós tem o hábito de ir ao supermercado? Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Mas tem gente que não gosta não e nem vai. Manda o outro ir, mas não vai. Quando nós vamos aos supermercados, principalmente na compra mensal, se é que isso seja possível... E, geralmente a gente enche o nosso carrinho, se é que seja possível encher o carrinho também. Mas na hora de pagar, geralmente você procura que fila? A mais cheia ou a menos cheia? Aí vamos dizer que tem lá 50 caixas. Aí você dá uma olhada geral, está tudo cheio, mas tem uma fila, a caixa de número 30 está menos cheia que as outras. Aí você vai para 30. Só que tu está na 30, na tua percepção, a fila 30 estava andando. Quando tu chega, o caixa, a fila 30 para. Aí tu fica agoniado. Só que a 37, que estava parada, começou a andar. Aí tu sai da 30, foi para 37. Quando tu chega na 37, a 37
E a 30. E ainda mais, quando chega na hora da gente pagar, dá problema, a bobina acaba, o caixa fecha. Quem já experimentou isso aí? O que é isso, pastor? É quadro de ansiedade. A gente já entra querendo sair. Não é que uma está andando mais que a outra. O nosso quadro de ansiedade está num nível tão elevado que a gente fica impaciente. A gente quer comprar e já encontrar um caixa livre. Se estas coisas não forem administradas, ela vai gerar uma patologia. Aí vai ser mais sério. Então, administre. Por isso que Jesus nos ajuda a reter nossa ansiedade, dizendo, por que vocês estão preocupados quanto o dia de amanhã? Que a vez de comer ou vestir, veja as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, e o Pai Celestial cuida delas todos os dias. Veja os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se o Pai Celestial cuida deles, quanto mais vocês. Agora, escute isso, nós precisamos, porque se não frearmos a ansiedade, amanhã estaremos em um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, de acordo for a questão mais elevada. Nós precisamos entender uma coisa. Nenhum de nós aqui vivemos o amanhã. O amanhã não existe para a gente. Por quê, pastor? Quando o relógio vira 23h59, meia-noite, meia-noite e 1, já não é mais amanhã. É hoje. O amanhã está sempre da frente da gente. A gente nunca alcança. Nenhum de nós podemos aumentar um côvado de nossa estatura. Nenhum de nós sabemos quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. Enfim, nós tentamos controlar o amanhã sem conseguir viver o hoje. Então, a gente precisa reter a ansiedade. É lógico que isso não isenta a boa administração, as previsões. Você monta o seu caderno administrativo dentro das previsões de pagamentos. Coloca lá tudo direitinho. Seu pensamento é chegar dia 10, dia 15, dia 20 e efetuar aquele pagamento. Mas quem te garante chegar dia 20? Não, aí eu não sei se eu vou viver, também não vou fazer nenhum planejamento. É errado também. É completamente errado. Ok? Então, aqui está nesse só coloca o versículo seguinte, só para a gente fechar, e irmos exatamente para os slides. Aí ele diz, eu sou como a coruja no deserto, como uma pequena coruja no lugar desolado. Observe o estado de solidão que ele está vivendo. Só mais um versículo. Não consigo o quê? Sou como? Qual é o sentimento que ele está tendo aí? De ele está vivendo momentos, sintomas depressivos, é a solidão. Estou aqui. E, geralmente, quem apresenta um quadro depressivo, avançado, ele se fecha. Ele não quer falar com ninguém. E vai um conselho para todos nós aqui. A depressão é uma doença como qualquer outra. Só que ela depende muito mais do portador para se curar do que de qualquer outro. Não adianta chegar para um depressivo e dizer, levanta, você está aí, que coisa feia. Não adianta, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta você fazer pressão. Lançar palavras boas vai para o cérebro. Um momento, o portador da depressão vai assimilar, vai vir ao seu consciente a palavra ouvida
falada por alguém que vai acionar ele a vontade de se curar. Agora, não adianta você fazer pressão. Come, tu vai morrer. Não adianta, é isso que tu quer para a vida. Não, ele não vai. Não, isso não funciona. Então, quem tem pessoas da família, você já viveu, tenha o máximo de paciência possível com alguém portador de depressão. No máximo. Abrace, beije, ore, cante com ele, fale, mas nunca o pressione. É diferente de você ter uma pessoa que está com gripe. Você já tomou vitamina C? Aquele xarope, aquele ali é bom demais. Toma que você vai dar certo. Não, é diferente, totalmente diferente. Por quê? Porque a depressão é uma doença na alma e não no físico. Ok? Vamos então lá para nossos slides. Senão a gente vai até 10 horas. Eu percebo hoje uma necessidade muito grande de palestras como estas. Eu falei aqui na primeira parte e quero destacar algo muito importante para vocês. As igrejas hoje elas se preocupam muito em investir no espiritual e no físico. O ensinamento sobre como se alimentar melhor, fazer academia, cuidar do corpo. É claro que tem que fazer tudo isso aí. De outro lado, é o espiritual. Mas está em escassez os ensinos relacionados à alma. Por que isso, pastor? Porque nós não temos pessoas aptas para ensinar nessa área. Por isso a escassez. Não é culpa de ninguém, é falta de preparo. E vou dizer uma coisa para você. Hoje, em pleno século XXI, mês de novembro de 2022, eu posso dizer isso de uma forma muito objetiva. Nunca tivemos tanta liderança desequilibrada emocionalmente em nossas igrejas como em nossos dias. Nós estamos vivendo um quadro difícil. Vou dizer uma outra afirmação que estará no meu livro. A saúde emocional das pessoas no nosso mundo está no CTI. As pessoas hoje vivem, de fato, vários sintomas, tanto de depressão, ansiedade e várias outras coisas. Por quê? Estamos vivendo um mundo estressado. Hoje, qualquer coisa, a pessoa se estressa. Sim ou não? Qualquer coisa, ela se irrita. As pessoas estão vivendo no seu limite. Outra coisa importante, os ocupantes do púlpito, numa grande maioria, eles apresentam um diagnóstico de desequilíbrio emocional muito elevado. Ministram, manda fogo do céu. Elias também fez isso. É uma coisa tremenda. Saiu porta fora. O mundo dele, do quadro depressivo, é apresentado com quem ele convive. E muitas lideranças, por isso eu peço aos irmãos que continuem orando. Já fechei a matéria, porque, graças a Deus, algumas noites eu fechei a matéria. Mas é de extrema importância essa pontuação. Estou me colocando à disposição de Deus para ensinar líderes nessa área. Por que será? Isso é para reflexão. Por que será que hoje nós temos tanta quebra de relacionamento como nunca houve? Isso não é só relacionamento conjugal, é em todas as áreas. Nunca se viu quebras de aliança de um nível tão elevado quanto em nosso tempo. Isso dentro da sociedade. Pessoas que se juntam para montar uma empresa, ela se junta hoje, amanhã elas estão brigando. Pessoas que se casam hoje, nunca vimos tantos
rupturas de relacionamento conjugais, como em nosso tempo. O que está acontecendo no mundo? O que leva, é só para você refletir, e isso vai estar em nosso livro, quando sair, eu quero que você seja alguém que propague isso para alguém. Como se explica alguém no púlpito, na igreja, que você pega, investe nele, dá um nome a esse sujeito, coloca azeite na cabeça dele, e amanhã o cara pega, rompe com o ministério, com o líder que investiu e abre uma igreja na esquina. Isso é espiritual também. Mas o que ocasionou não é o espiritual, é o emocional. Quem deu legalidade ao adversário não foi o espiritual, foi o emocional, de traumas, de complexos não sarados. Entenda isso, e é muito bom quem ouvir esse vídeo, compartilhar com mais alguém. O que está acontecendo, pastor? Simplesmente as pessoas hoje, elas estão vivendo a questão da substituição. Elas estão vivendo, por não estarem sarados, elas querem simplesmente substituir as coisas e achar que daquela forma está certo. Como assim, pastor? Por exemplo, sujeitos pelos quais, pessoas pelos quais, não receberam afeto durante a fase infante, pessoas que não receberam, foram rejeitadas, ignoradas, pessoas que não receberam toda a atenção na fase mais importante da vida, e aquilo vai desencadeando durante a vida dele, na fase adulta. Ele nunca recebeu aplausos, nunca recebeu abraço de ninguém, sempre foi estigmatizado, sempre foi rejeitado, sempre foi ignorado. Daí, então, vem as expressões ovelha, sou ovelha negra da família. Alguém que expressa desse jeito está dizendo, ninguém dá atenção para mim. Quando o cara se converte, ele se converte o corpo e se converte o espírito, mas a alma continua doente. Ele não se sara. Aí ele agora está nas mãos uma oportunidade de ter o que ele não teve quando infante. O que é? Ser reconhecido. Receber aplausos. Só que agora o sujeito vai naturalmente montar um planejamento, vai romper com quem poderia fazê-lo crescer, porque o seu inconsciente gravou, está no seu inconsciente, as informações negativas da sua infância, e o sujeito agora vai querer ser, e vai desejar ser, e ter o que ele nunca teve na vida. Irmão, pega uma cadeira dessa aqui, 2 obreiros. Pega uma cadeira. Pegue, por favor, aqui. Traz uma cadeira dessa aqui. Traga. Não coloque, fica segura na mão aqui. Só para você entender. Segura na mão, não, segura no alto. Por isso eu pedi 2. Segura no alto. Não, uma só. É uma só. Segura ela. Deixa eu ver se eu ver. Pode levantá-la. Isso aqui, irmão, não dá autoridade para ninguém. Mas na percepção de algumas pessoas traumatizadas, complexadas, que nunca receberam afeto, nunca foram reconhecidas, não se sarou, isso aqui vai fazer eles serem reconhecidos. Aí, quando eles se assentarem, primeira coisa que ele quer, título. Pastor presidente. Alguns se tornam até, não tem nem ovelha, mas para ele é importante ser pastor presidente. Quando eles têm um título de pastor presidente, ele vai impor ao povo honrar ele, ovacioná-lo, respeitá-lo. Por que ele vai impor? Porque ele não teve isso.
Pastor, eu posso generalizar essas questões? Não tem como generalizar, porque, graças a Deus, muitas pessoas foram sarados desses traumas. E uma cadeira, para quem é sarado, não significa nada. Pode se assentar. É muito sério. Eu tenho hoje uma definição. Vou fazer 7 anos na liderança dessa igreja. Mas nada acontece por acaso. Toda essa história que a gente vem vendo, Deus me trouxe à memória e me deu inspiração para escrever muitas coisas, para evitar que outros lá na frente caiam no mesmo jeito que caíram outros que fizeram. Mas a sociedade, a liderança de nossas igrejas estão doentes. Quando você observa pessoas, isso é muito comum, isso é muito perceptível em pessoas ditadoras que impõem algo que ele não conseguiu viver. Entenda isso. As pessoas, quanto mais exigentes são em algumas questões, sinaliza trauma naquela área. Ele não é flexível, ele é duro. Comigo é assim. Se não for desse jeito, a porta da rua é serventia da casa. Preciso falar mais alguma coisa, irmão? É o que nós estamos vivendo. Foge completamente da teoria de liderança de reino. Por que isso, pastor? É demônio? Não é demônio. Isso são traumas. O que está acontecendo no mundo está refletindo na igreja. Por isso que as pessoas hoje estão vivendo em conflitos. A união, o relacionamento de unidade na igreja está ficando difícil. E permita-me lhe dizer, não em tom de crítica, mas em tom de análise, a nossa instituição é o que mais apresenta essas coisas. Por que, pastor, as Assembleias de Deus? Porque a ideia da nossa Assembleia de Deus é elevar o espírito e esquecer da alma. Abra, por favor, o texto bíblico, 3ª Epístola de João, versículo, acho que é versículo, a partir do versículo. Observe a orientação de João ao presbítero, ao supervisor da igreja, no tocante ao cuidado dele, presbítero Gaio. Olha só. Eu, presbítero, observe a humildade e a graça de João. Ele é um apóstolo. Ele é um apóstolo. Ele esteve com Jesus. A ele, Deus vai revelar o Apocalipse. Só que ele é um cara sarado. Para ele, título não importa. Aí ele vai dizer, eu, o presbítero, escrevo a Gaio, que também era presbítero, meu amigo. Aleluia. E não é um amigo qualquer. É o quê? Está em escassez esse tipo, essa expressão na igreja. As pessoas, escute isso, deixe na tela. As pessoas hoje estão vendo seus irmãos como oponentes, como opositores, com quem quer tomar o seu lugar, com quem quer ser melhor que ele. Os hinos que mais estão em destaque
em nossas denominações são hinos de vingança. Eu vou estar por cima, você vai estar embaixo. Isso é reflexo de alma ferida. Não é o que a gente está vivendo? Aí ele diz, meu amigo querido. Hoje, quando você chega e expressa essa palavra para alguém, alguém coloca malícia nisso. Oi, minha querida, meu querido. A mente está conturbada. Aí ele diz, a quem amo o quê? Na verdade. Meu amor é sincero. Meu amor é verdadeiro por ti. Qual é o conselho que ele vai dar? Vamos lá. O outro versículo. O outro versículo. Amado, eu espero que você esteja bem o quê? Tão sadio quanto é forte em... Lembra que eu falei coração tem sentido de alma, tem sentido de espírito? Ele está falando aqui de alma, mesmo embora a expressão nessa versão é espírito. Na versão mais tradicional está alma. Assim como bem vai a tua alma. Não adianta estar bem fisicamente se a alma está doente. Jesus falou com isso, Jesus falou sobre isso, Jesus questionou a doutrina dos fariseus, que era exatamente a doutrina de bom por fora, mas podre por dentro. Quanta gente, irmão, ela faz questão, isso muito mais comum no âmbito feminino, de investir muito na aparência. Só que a alma não está bem. Ela tenta mostrar para a sociedade que ela está bem através do físico, mas a alma não está. Só que, escute isso, geralmente as doenças do corpo, na grande maioria, principalmente algumas muito mais danosas, é reflexo da alma doente, chamada na psicologia de doenças psicossomáticas. Para você ter ideia, eu vou falar aqui o que alguns não tiveram na primeira aula. Você está sentindo dores fortes na coluna, em alguma parte do corpo, dores. Você toma remédio, não passa. Vai para o médico. Ele pede alguns exames, o exame sai, não consta nada. O médico diz, você não tem nada. Como assim? Eu não tenho nada. Tanta dor. O físico não é diagnosticado, porque não se trata de uma doença física. Se trata de uma doença na alma. E volto a lhes afirmar, grande parte de pessoas portadoras de câncer, eu não generalizo, é ocasionados por questões emocionais. Escute isso, por favor. Quando alguém é portador de uma doença psicossomática, de uma enfermidade na alma, a sua imunidade física cai. Caindo a imunidade física, ele está propenso a qualquer tipo de enfermidade. Escute isso. Quem está doente da alma pode morrer de uma gripe. É sério isso ou não? Então, cuide da tua alma. Por favor, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que fazer parte 3, parte 4. Vamos, tá bom até aí. Vamos lá para o slide, por favor.
Olha lá. Vamos conhecer um pouquinho. Tudo que falei com vocês aqui, parte dele. Parte dessas informações. Algumas delas estão contidas no slide, mas algumas outras não estão. Existe uma... Eu caracterizo, foi um termo usado, que eu estou usando por conta própria, dentro da visão psicanalítica. É a lei da compensação. Isso quer dizer, algumas pessoas, quando chegam a uma determinada fase, ela vai fazer algumas coisas, ou querer algumas coisas para compensar aquilo que ela não teve. Esse termo não é muito utilizado, mas eu cheguei a essa conclusão depois de alguns estudos relacionados a isso. Tá? A lei da compensação. E é muito comum pessoas que praticam rebelião, pessoas desobedientes ao extremo, pessoa que divide, separa, ela tenta fazer coisas para compensar aquilo que ela não teve no passado. Por quê, irmão? Deixa isso na tela. Por que isso? Pense comigo. Se rebelião fosse apenas espiritual, o conteúdo de oração desmontava tudo. Sim ou não? Sim. Só basta fazer uma campanha, não tem mais rebelião. Só que não é só questão espiritual. O espiritual é reflexo. Mas o que acontece não é por causa do espiritual. É por causa de traumas, por causa de complexos que não foram sarados. Eu poderia trazer inúmeros exemplos aqui. Por exemplo, só para ter ideia, os filhos de Coré. Aqueles que dividiram, trouxeram fogo estranho. Tem também os filhos de Arão. Observe bem, os camaradas conseguem dividir. Por quê? Qual era o problema deles? Moisés. Mas a pessoa de Moisés, não. O posto de Moisés. Para algumas pessoas, o problema não é o pastor José Carlos. É a posição que o pastor José Carlos está. Ele não demonstra. Ele é muito... Pessoas portadoras desse nível, eles são muito demagogos. O que é demagogia, pastor? Vou usar uma frase assim, fingido. A gente procura umas palavras mais bonitas, para não ferir tanto, né? Fingimento puro. Te abraça, te beija, te coloca lá em cima. Esse é o meu pastor. Bastou um grupinho. Eu não concordo com o pastor. Tu não disse que era. Para vocês terem ideia, o que Deus tem me feito ver no geral. Não pense que o pastor está sendo enganado. Irmão, conviver com um psicanalista, um gesto teu te condena. Eu conheço. Ainda tenho discernimento do Espírito que ajuda. Uma atitudezinha denuncia. Mas o senhor não fala nada, não. É meu dever acusar. Meu dever é tratar. Tentar ganhar. Se converter. Se mudar, graças a Deus. Agora, se não mudar, segue o destino do sujeito. Não é interessante isso, irmão? Irmão, sério, são alguns anos estudando. As escritas a gente vai aprendendo, vai estudando. Depressão é uma doença que pode ser ocasionada por uma disfunção bioquímica no cérebro, devido a alterações neurotransmissores. Os principais são serotonina, dopamina
e noradrenalina. A ausência desses hormônios faz com que o indivíduo entre no quadro depressivo. Aqui está uma questão necessária. Por que que o sujeito entrou em depressão? Por ausência desses hormônios. Quando o paciente está diante do médico, cumprindo uma terapia, e diante, por exemplo, como psicanalista, eu não medico ninguém. Eu não trato pessoa através de medicamentos. Eu trato através do diálogo. Esses dias nós recebemos, de vez em quando eu trato algumas pessoas. Eu tenho percebido isso. Tivemos 3 pessoas que eu atendi essa semana passada, não é de nossa igreja, e todas elas, quando saíram no rio de água, chorando. Aí uma outra, o que aconteceu com a gente? Vocês estão... Por quê? Porque a gente vai no âmago da alma. E as pessoas não têm como esboçar senão um choro. Ela joga para fora. Tudo aquilo. E é gostoso, irmão. Eu amo essa profissão. Amo. Falei que no dia que eu me jubilar, eu vou me dedicar mais tanto à questão do tratamento da alma das pessoas, quanto à questão de palestras. Eu quero morrer ensinando, irmão. Vou viver 90 anos fazendo curso de mentoria, de saúde emocional. Eu tenho uma história. Se alguns que me conhecem de calça curta aqui, como Irene, Maria Marli, essa gente me viu de calça curta. Gleide não, Gleide me viu já. Nós somos contemporâneos, quase, né? Enfim, sabe que a nossa trajetória, a dificuldade, os desafios, as afrontas, tudo isso, as acusações sem direito de defesa, ser condenado, acusado, criticado, sem direito de falar nada. Se nós não tivéssemos de Deus a graça, não tivéssemos a alma sarada, vocês estariam em péssimas mãos. Se não lesse minha cartilha, cai fora. Mas graças a Deus, Jesus me curou. Jesus é meu terapeuta. Muito bem, então é ocasionado isso. Por isso a importância do acompanhamento do psicólogo, em alguns casos mais graves, do psiquiatra, né, que vai medicar, vai dar medicamentos que vai gerar esse hormônio. Quando o paciente quebra a receita, deixa o tratamento, naturalmente o cérebro vai ocasionar a ausência desses hormônios e ele volta ao estado depressivo. Esses neurotransmissores, esses hormônios, quando Deus nos formou, Ele nos formou com capacidade de gerar esses hormônios. E um dos elementos gerador desses hormônios é a caminhada. Por isso que um dos melhores medicamentos para quem está depressivo é caminhar. Andar. Quanto mais ele andar, ele vai gerando serotonina no seu cérebro. Você vai ver, muito difícil atletas ficar depressivo. Ele só entra em quadro depressivo depois que termina a carreira e já não faz mais atividade física nenhuma. Você quer um exemplo claro? Quem se viu quartel aí? Meu irmão, duvido soldado ficar depressivo. Soldado recruta! Enfrentando aquilo tudo. Dessa vez, meu irmão, a gente saiu debaixo de chuva. E lá, uma bonita, né? Um negócio sério, aquela coisa toda. Vai lá, na lama! Aquela coisa toda. Quem olha de fora diz, o cara vai ficar doido. Ficar não, irmão. Aquilo vai gerando hormônios. Né? E o camarada vai ficando em pé inteiro.
pronto para a vida e para a guerra. Entendeu? Então, você que está sob os cuidados de tratamento, não bloqueie, continue. Continue. Mas não tem como dar alta. O especialista vai analisando o seu quadro. E, de acordo com o quadro, ele pode ir diminuindo aos poucos. Mas, em alguns, é necessário tratamento contínuo. Responsável por proporcionar a sensação do bem-estar aos indivíduos. Prossegue aí. A depressão pode tanto surgir sem motivo aparente, como ser a consequência de um evento importante, como um divórcio, uma falência, uma perda de emprego, uma morte de uma pessoa próxima, de um ente querido. Esses acontecimentos são chamados gatilhos. Eles desencadeiam sentimento de tristeza. Em certos casos, ocasiona a depressão. O luto. E algumas pessoas, eles entram no luto e têm dificuldade de sair. Tem dificuldade de sair. Não é porque a pessoa, alguns, é o remorso. O remorso. Em alguns casos, a gente vê nitidamente o sofrimento de alguém que ficou. É muito mais remorso que saudade. Por isso eu lhes oriento. Abrace enquanto a pessoa está viva. Diga palavras boas enquanto a pessoa pode ouvir. Tenha paciência com as pessoas. Ofereça o que você pode de valor em vida. Faça o que for necessário. Convive com alguém. Fulano, oi, te amo. Mas por que está dizendo isso? Sei lá. Vai dizer que amanhã tu não pode me ouvir ou eu não posso te falar? Abrace. Mulher, você é linda. Marido, tu tá top. Marido, tu não sei não, hein? Tu não tá... Imagina se o cara dorme e não acorda mais. Por que eu falei aqui? Expresse palavras boas enquanto alguém pode ouvir e você pode falar. Você pode falar uma palavra bonita para alguém aí, tá lá? Fala uma palavra boa aí. Cá aqui, ó, cá para nós. Nesse cenário de expressar palavras boas, o que você viu no rosto dessa pessoa? Então está vendo como cura? Se tu voltasse para essa palavra, dizer, tu é chato, hein? Qual é a fisionomia? E você é o quê? Eu que sou chato, né? E tu? Irmãos, são 9h15. Na verdade, 9h10. Hoje é feriado. Essa matéria, ela é muito... Irmãos, eu estou apaixonado por essa matéria. Eu só estou no segundo slide. Vocês querem uma terceira parte?
Mas vocês vão vir? Porque vocês dizem que quer e não vem, aí o negócio não fica... Vão vir? Então, eu só vou complementar o outro slide e a gente fecha. Né? E a gente volta de hoje a 15, porque terça-feira que vem tem culto dos varões. Aí de hoje a 15 a gente dá uma sequência. Né? Eu vou dar uma pausa. Eu estava na carta aos Efésios. Mas se o Espírito está me levando para isso, é porque ele precisa muito sarar pessoas. Um outro slide, olha só. Nem sempre a depressão está alinhada aos acontecimentos. Às vezes, tudo pode estar ocorrendo normalmente, bem, na vida de uma pessoa deprimida. Mas ela vai continuar apresentando sinais até que busque o tratamento. Aparentemente está tudo bem, mas aqui não está. Aqui não está. E ela vai dando lapsos. A gente se refere, existe uma palavra muito, muito comum na nossa linguagem, vai tendo alguns insights. E aquilo vai mostrando que não está bem. Então, nós precisamos cuidar bem. Irmãos, sentiu que a coisa não está boa, procure ajuda. Não tente ser supermulher ou super-homem. Existem muitos relacionamentos sendo quebrados por causa da alma doente. E a grande maioria é ocasionada por isso. Então, nós precisamos ser sarados. Eu faço o pedido que João fez a Gaio, eu faço para vocês. Amados, desejo que vocês estejam bem, fisicamente, assim como bem vai a alma de vocês. Amém? Quantos estão felizes por essa palavra? Então, voltaremos daqui a 15 dias, querendo Deus, tratando desse assunto. Vou pedir uma coisa a vocês, observando a grandeza desse assunto. Vamos tentar trazer mais gente. Você conhece alguém que está precisando de ajuda? Então chama essa pessoa. Pode convidar pessoas de outra igreja também, amigos, vizinhos. O pastor está dando lá uma palestra que é uma terapia, algo muito bom. Vai ter gente, escute isso que vocês vão encontrar. Vai ter gente que vai criticar, pronto, agora o pastor resolveu aplicar psicologia e deixar a palavra de lado. Não estou deixando palavra nenhuma de lado. Mas para algumas pessoas, eles vão interpretar desse jeito, porque serão instrumentos usados para desanimar muita gente. Então, eu quero pedir a vocês que de hoje a 15 dias, hoje que dia é do mês? 15. De hoje a 15 dias, que dia é? É dia 29. Eu acho que é 29. Eu acho que é 29. Dia 29, coloque lá na sua agenda, pegue o link, pegue aí o banner que está aí sendo distribuído, compartilhe com alguns amigos e convide eles para virem. Se de acordo for, eu vou, nesse dia 29, eu vou começar o culto às 7 às 7h30, oração, 7h30 até 9h30, vou dar 2 horas de aula. 2 horas de ensino. Pode ser? Amém? Tá certo? Então vamos fazer isso? Vamos ou não vamos? Que Deus abençoe. Vamos semear no reino de Deus? As irmãs podem cantar? Os obreiros, pastor Genésio, por favor, aqui. Pastor Genésio, pastor Rudival, o senhor pode ficar aqui?
Mas eu prefiro mais ministrar assim do que pregar. Eu gosto, eu amo pregar. Mas ensinar eu amo mais. Vamos lá. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que nesse momento estará semeando no reino de Deus. Oramos pelos irmãos que estão nas suas residências, que eles sejam grandemente abençoados e possam também entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo. Pai, eu oro abençoando a tua igreja em nome de Jesus. Quem quiser envelope de dízimo, tem também nos bancos, é o amarelinho. Você vai trazer aqui. Alguns têm o hábito de levar na tesouraria. Pode levar, caso você já tenha hábito. Mas se quiser também trazer aqui, pode trazer aqui na frente. Vamos lá, irmãs.
Glória a Jesus. Traga a sua oferta. Devolva seu dízimo. Aleluia. Irmãos, continue. Os irmãos que quiserem adquirir um exemplar do nosso livro, eu tenho algumas obras ainda aí, como tenho o livro de família, né? Mas tem muitos ensinamentos também na área, que livro de família, valores perdidos dentro de casa, e temos também o outro que é quebrando as rotinas de fracasso. Dilemas da alma esgotou. Preciso mandar fazer uma nova tiragem. Tem Dilemas da alma esgotado, tem Extraindo Forças da Fraqueza também esgotado. A gente precisa. Essa obra que eu estou escrevendo, que já concluímos o texto, é uma obra que, para a gente lançar, não é barato, não é barato. Porque a gente sempre pensa no melhor. Tem muitas gráficas aí que fazem livro que sai, às vezes, pela metade do preço, mas não oferecem uma qualidade. Não oferece qualidade. Tá? Então, provavelmente, eu devo estar mandando para a editora esse livro lá para janeiro. Se eu mandar para janeiro, são 3 meses para... Então, sai só em abril. Então, provavelmente, essa literatura sai lá para o mês de abril ou maio. Mas os irmãos continuem nos ajudando em oração, porque eu percebi que é uma matéria extremamente necessária. É muito importante. A gente vem falando sobre ingratidão. Quem nunca sofreu aqui uma ingratidão? Quem? O que acontece? O que acontece na alma, no cérebro do sujeito ingrato? Como se explica isso? Como se explica? No mundo espiritual, ele diz que é demônio. No mundo emocional, como explicar isso? Tudo tem uma explicação. Tá, irmão? Então, Deus abençoe os irmãos. Obrigado por ter vindo. Compartilhe aí o vídeo. Vá lá, visite a página da igreja, o YouTube, né? A Delve Oficial. E compartilha com outras pessoas. E dia 29 a gente está de volta com esse assunto. Mas terça-feira que vem nós teremos um cultaço aqui, abençoado. Culto dos homens. Né? Todo mundo de azul. É o Novembro Azul. Né? Vai ser bênção. Pastor Felipe Araújo vai estar pregando. Vai ter aqui aqueles irmãos que Cavaleiro do Céu, eu acho. O Carlos Camarada canta mesmo, fogo cai, vai ser um negócio forte aí, viu? Então você não pode faltar esses dias, porque são dias de vitória. E domingo que vem, naturalmente, é terceiro domingo, não é? Sim ou não? Então temos pela manhã ceia do Senhor, a Santa Ceia. Não falte. Ok? Tem escola dominical, classe única, e por sinal eu que vou ministrar classe única. Né? Então, estejamos aqui. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Presbítero Davi, vem aqui orar, por favor. Pastor Paulo César Silveira, ministrando a bênção apostólica. Louvado seja Deus. Pai do Senhor para a igreja. Oremos nessa noite. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te rendemos graças nessa noite, Senhor amado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença, louvando e adorando o Teu santo nome. Ó Pai querido e santo, pela dádiva, Senhor amado, que é ouvir a Tua palavra. Obrigado, Santo Espírito, por falar aos nossos corações, Senhor amado, mostrando o Teu cuidado para conosco, não apenas com a nossa vida espiritual, mas também com a nossa vida, Senhor amado, no seu caráter físico e principalmente emocional. Quando o nosso emocional está bem, o nosso espírito vai bem, o nosso corpo vai bem.
Ó Deus querido Santo, que o Senhor continue a trabalhar em nossos corações. Ó Pai querido Santo, todos aqueles, Senhor amado, que ouviram esta mensagem, ou que ainda ouvirão esta mensagem através das redes sociais, que também sejam alcançados pelo Teu Espírito e possam ser tratados por Ti, ó Deus querido. Que na próxima oportunidade, Senhor amado, tenhamos um número maior ainda de pessoas, ó Pai querido Santo, que vidas mais uma vez sejam alcançadas pelo poder do Teu santo Evangelho e da Tua preciosa palavra. Ó Pai, leva-nos para casa debaixo da Tua santa paz e segurança. Nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem cantina, pessoal. Tem cantina. Amém? Pastor Paulo César Silveira. Amados irmãos, saúdos com a paz do Senhor. Estende sua mão, por gentileza. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tua mão, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pé, o filho do leão e a serpente. Seguir e a santificação. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doce amor de Deus, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a igreja diga amém. Quem disse amém, abrace amém.